de 8 de janeiro de 2023. Não dá para esquecer, né? Mas eu postei aqui por várias vezes uma visão que Deus me deu, Deus me revelou, a respeito daquele monumento que tem as duas torres e as cubas, né, virada para baixo, que representa o Senado, o poder maior. Gente, o poder maior. E tem aí um mistério porque tá emborcado para baixo. Então, eu tenho assim dois pensamentos aí. Proteção, né, porque é o poder maior. E apesar que o poder maior é aquele lá de cima, né? E a virada para cima representa os deputados, as demandas que eles recebem do povo. Então, é assim, virada para cima. E a outra virada para baixo. Só que no que foi passado para mim de Deus, olha só que mistério, não foi bem isso. Brasília tem um mistério ali, gente, que precisa ser estudado. E às vezes a pessoa é cristã, temos vários homens de Deus, e não tem percepção para isso, tá? Não vamos ser assim ignorantes, mas tudo tem um significado. Quem fez a obra foi o Niemeyer, tá? Mas é grande arquiteto, né? Porém, quando Deus me mostrou, eu vi 2 velas e 2 alguidares, e um virado para baixo. E vi também que bois estavam rodando como se tivesse encurralado. Eu até achei um vídeo que mostrasse isso para poder eu passar para as pessoas, né? Eu fiquei aqui do lado de cá e o povo foi para Brasília para lutar, né? Achando que fosse um impedimento, achando que fosse resolver alguma coisa, mas mal sabia esse povo que foi para Brasília que eles foram com um movimento que tinha no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, né? E era liderado por uma mulher chamada Ana Priscila. Ana Priscila e mais alguns. Eram os encabeçados. E quando eu percebi isso, eu comecei a falar com o pessoal. Eu parei de seguir a Ana Priscila, bloqueei, e eu fiquei assim, caraca, essa mulher não é de Deus. Isso aí é uma armação. E aí eu fui dormir, fiquei preocupada. Alguns dos meninos me enviaram fotos, imagem. Deixa eu soltar isso aqui que eu tô estranha, né? Alguns dos meninos me enviaram imagens e não vou mexer no meu cabelo não, para não tirar meu foco do meu raciocínio, tá, gente? Porque isso é muito do espírito. Imagens de tudo que estava acontecendo ali. No dia 6, eu entrei em contato com todo mundo e o negócio foi muito impressionante, porque Deus me revelou assim, como chamam o povo que é da direita? Bois. Lembra? Gado? Ao gado, né? Ao gado. E aí apareceu para mim um vídeo, uns bois assim, um gado, tudo desesperado, rodando. E apareciam tipo vestido com camiseta verde e amarelo. Verde e amarelo, aquele povo ali encurralado, verde e amarelo. Então, eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim, armadilha. E entrei em contato com algumas pessoas que eram do meio político e perguntei, tem alguém de vocês ali em Brasília para liderar aquilo ali? Porque se tivesse alguém de Brasília ali, como tem hoje lá o Hélio Lopes, né? Tá lá. Vê se alguém vai prender ele. Ninguém vai.
Ninguém vai prender, porque primeiro que ele não está fazendo nada. Igual os patriotas não estavam fazendo nada. E eu fiquei raciocinando assim, o que eles foram fazer lá se o Bolsonaro estava nos Estados Unidos? E eu fiquei orando, né? O que Deus mostrou para mim? O povo encurralado. E aí no dia 6, eu tentei falar com algumas autoridades. Eu tenho prova disso, eu vou postar aí lá a data, 6 de janeiro. Mas as pessoas, mesmo sendo cristãos, né? Elas não têm cristãs, né? Porque a pessoa é feminino. Não dá ouvido. Não dá ouvido mistério, não dá ouvido. Você pode ver que na Bíblia, todos eles oravam a Deus. Daniel, José, né, Davi, eram íntegros. Eles oravam, tudo que eles iam fazer tinha uma oração. O mais teimosinho que deu umas rateadas foi o Davi, mas era um coração de Deus, né? Deus tinha um carinho muito grande por ele. E muitas vezes ele perdeu batalha. Esse barulhinho é porque tem gente me enviando vídeos, tá? Deve ser em relação à política mesmo. E vai fazer esse barulhinho aí. E por isso que eu faço live, porque acaba ficando por aqui e depois eu retiro e jogo pro meu canal do YouTube. E se eu fizer um vídeo, não entra dentro do Instagram. Mas não fugindo do foco, eu enviei para todo mundo e percebi que era uma armadilha. Aí mandei lá o vídeo, desenhei os boizinhos de verde e amarelo, até a música, veio um louvor para mim também, eu enviei para as pessoas desse jeito. Gente, sai e tal, olha, vai alguém para lá, alguém da autoridade, ninguém foi. Porque se fosse alguém do Senado, algum deputado, e tivesse liderando aquilo ali, eles tinham evitado. Mas é aquilo que eu tenho falado, a idolatria, porque teve até um pouco de soberba aí, que ele é o bambambam, ele é o bom, ele é o melhor, fez com que cegasse até quem era autoridade cristã. Eu te pergunto, se o homem não estava no Brasil, foram ali fazer o quê? Confiando em quem? E aí eu fiquei sabendo que tinha algumas pessoas do MST em algumas fazendas, o pessoal, os donos estavam com medo. Eu recebi isso aí, tá? Não sou mulher de mentir. Mataram bois, incendiaram fazendas e ficaram lá de sexta para sábado. Eles já estavam ali. Quando foi no sábado à noite, eles já estavam lá dentro. E eu recebi vídeos, tá, do pessoal dos patriotas, que dava para ver, aquele espelho, aquele vidro, que de fora você vê durante o dia, de lá de dentro você vê bem lá fora, mas à noite o vidro, ele fica ao contrário, você consegue ver. E eu vou mais além. Talvez aqueles que estavam ali dentro, lá em cima, tipo um terceiro andar, não sei quantos andares, mas eu vi que era no alto, fossem pessoas dali mesmo. Porque logo depois foram filmados, apareceram as imagens internas e a gente pôde ver a loura de boné, alguns, né, dali de dentro mesmo, que são, tem cargos ali dentro. Nós temos aí vídeos, né, que é nítido ver quem é a pessoa. E tinham pessoas do MST. E quando o pessoal do Patriota entraram para ficar acampado, todos eles passaram por uma revista do Exército. Todos
Foi também filmado isso. Se tem esse vídeo, todo mundo foi revistado. Todo mundo foi revistado. Eu acho que só podia entrar a faca para o pessoal cortar legumes, alguma coisa para comer, enlatados, tinham muitos. E isso aí não tinha problema algum, porque é um povo pacífico, não estava ali para bater nada, para quebrar nada, para destruir nada. E o povo que entrou do MST da esquerda estavam com mochilas armadas. Eles estavam armados. Eu tenho vídeos onde um foi preso e foi retirado da mochila deles um monte de coisas, tá? Não sei se tá aqui nesse celular, porque depois do ocorrido, eu acho que esse aqui é o segundo ou terceiro celular e a gente acaba perdendo algumas coisas. Mas eu acho que eu tenho aqui um vídeo dele. Eu acho que eu ainda tenho um vídeo dele. E ele dizendo que não era de nenhum partido. Se não era de nenhum partido, o que estava fazendo ali? Se só aqueles que são patriotas estavam lá, né? Então, o que esse povo estava fazendo lá? Fizeram churrasquinho, a caminho? O que o MST... E o que eles queriam lá? Se o líder dele já estava lá como presidente. Né? Vocês vão saber do mistério mais ainda, mais ainda. E aí Deus me mostrou isso. Eu chego a gelar, gente. Eu tô, quando eu falo isso, porque foi uma coisa muito forte. E aí o que me chocou é que ninguém foi lá ajudar eles. Nenhum líder, nenhum político. Não, vamos lá ajudar esse povo, porque pode acontecer alguma coisa com esse povo. Sabe lá se é alguma estratégia, né? A gente não sabe. Quem mandou eles para lá? Quem foi que mandou? Foi quem? Bolsonaro não foi. Nicolas não foi. Magno Malta não foi. Quem mandou esses caras para lá? Quem mandou os patriotas para lá? Mas a soberba tomou conta. A cegueira espiritual. Não, agora eu quero ver lá. Olha lá o povo. Foi todo mundo para lá. Foi todo mundo. E aí o que eles fizeram? Vendo que o pessoal era pacífico, não tinha movimento. E aí se chegasse na segunda-feira, ia retornar, né? Ia retornar todo mundo ao trabalho e eles iam ganhar mais força, porque iriam ter políticos dali da direita. Então, gente, tem que ser no domingo. Tem que ser no domingo. O que eles fizeram? Cercaram tudo. Cercaram tudo e soltaram bombas para cima do pessoal que estava acampado. Um deles mandou o vídeo pra gente pedindo socorro. Eles estão mandando bomba em cima da gente, ora pela gente, eles estão mandando bombas. E aí dispersou todo mundo. Aquele povo que eu falei assim, gente, sobe, vai lá no monumento, porque ali teve derramamento de sangue humano na construção daquilo ali. Teve derramamento. Ali tem um pacto satânico. Ali tem um pacto satânico. Ali em Brasília. Aquele solo ali foi todo preparado. Todo preparado. Ali não tem justiça. Ali não tem justiça. Presta atenção que tem rolo aí, cara. Tem muito rolo aí. E quando eles começaram a soltar, uma galera do MST, da esquerda, estava lá dentro. E a Ana, que fez de um tudo para poder botar todo mundo nervoso ali do lado de fora, ela conseguiu entrar. Ela teve, olha, ela pôde entrar ali. Como que ela estava ali fora com a gente, foi parar lá dentro? E antes de ter o quebra-quebra, aí eles ficaram lá dentro. E qual era o lance? Vamos agitar eles, que quando eles se aproximarem da porta, a gente quebra tudo. E aí eles vão entrar. Então ficou uma parte do MST da esquerda misturada ali com patriota, um povo orando lá em cima. Eu ainda falei assim, gente, povo de Deus orando, porque
Se não tiver povo preparado para orar lá em cima, vai ter derramamento de sangue. Foi o que aconteceu. Pessoas ficaram feridas, foram atingidas. O sangue caiu ali na terra. Olha o mistério. E aí, quando eles estão lá dentro com todos os armamentos, tá? Eles ficaram assim, ó, vem eles, estão chegando, vem eles, estão chegando. Aí quando eles viram que o povo patriota que estava acampado estavam se aproximando e aqueles que eram do MST da esquerda estavam misturados entre eles, mas era fácil de identificar porque eles estavam com mochilas e armados. Era fácil de identificar. Porque quando o patriota entrou, os patriotas entraram lá em Brasília, eles foram revistados um a um pelo exército. Ninguém estava com pé de cabra, ninguém estava com nada, só entrou com faca para poder cortar ali. Ficou acampado, tinha que ter um objeto cortante. Tá? E o exército sabia que era todo mundo pacífico, ninguém ia fazer nada. Então houve essa armação, eles jogaram bomba, os meninos pediram socorro a gente. Pediram para orar porque estavam recebendo bomba mesmo, gente, bomba mesmo. E o pior é que tinham militares que estavam no meio disso. O helicóptero jogou bomba, rapaz. Olha que vergonha. E aí, tá lá, todo mundo desceu ali assustado com as bombas, né? Desceram do monumento. Os que estavam misturados com os patriotas foram se aproximando, aí os patriotas também foram se aproximando. Quem estava de dentro, quem entrou de noite, foi liberado pelos funcionários e alguns dali de dentro, né, que já estavam no sábado à noite, começaram a quebrar e aí adentraram, os esquerdistas entraram e com eles os patriotas gritando, não cara, não quebra, não destrói, mas isso tudo ficou ali. E quando prenderam eles, um a um, já estava tudo cercado. Algumas pessoas conseguiram sair dali. Deus não deixou eu ir, gente. O pessoal falou, Simone, você vai? Eu falei, não. E aí eu entendi por que Deus não deixou. Eu poderia estar presa até hoje ou morta. Mas hoje, quando Deus me deu essa revelação, eu fiquei orando, porque precisava de alguém. E ninguém me deu ouvido. Ninguém, a gente precisa. Como é que a pessoa quer dizer que Jesus vai voltar e não está ligada com o mistério? Como, gente? Ah, Jesus vai voltar e não está ligada com o mistério. O povo foi para lá, não teve uma liderança dali de dentro para ajudar o povo, para apoiar o povo. Então, o que Deus está me falando ultimamente, tá? Ultimamente, que, como eu disse aqui antes, que ali tem um mistério, foi sangue derramado, ali teve muita guerra naquele lugar, ali não era para ser nada de Brasília, nada, não era para ter, vou te falar, eu andei estudando todos os monumentos, olha o mistério, aquele dos 3 poderes, né? 3 poderes e tem 2, né? Você já reparou? Parece um garfo, 2 garfos, e tem 2 pessoas, 2 homens, parece, né? Se abraçando. Se são 3 poderes, exército, aeronáutica e marinha, deveria ter mais um bonequinho, né? Então não tem. Então existem um monte de coisas ali que é um mistério espiritual. E todas as obras foram feitas pelo Niemeyer. Vamos lá no da justiça, que é separado, olha só, é separado da justiça, olha o mistério. Aí tem lá uma mulher sentada com a espada e a balança. A balança representa o equilíbrio, ok? As vendas nos olhos, para ela ser o quê? Imparcial. E a espada, para fazer a justiça e não permitir que pessoas errôneas venham cometer, né, injustiças e erros. De uma certa forma, aquele que hoje está cometendo injustiça, infringindo leis, a Constituição, ele vai ser punido. Porque Satanás, como é que ele trabalha?
Ele não precisa, olha o mistério aí, ele não precisa de sangue derramado para agir. Ele não precisa de sangue derramado para agir. Mas ele precisa de um humano para cometer, porque o que ele quer é a alma. Ele quer ceifar a alma. Então, quanto mais pessoas se permitem ser usada pelo mal, mais almas ele ganha. A política, ela tá aí. Todo mundo odiando todo mundo, desfazendo a união em lares, porque o outro, até dentro das igrejas, o outro é Lula, o outro é Bolsonaro. Olha quanta guerra, olha como é profundo isso. E vou dizer mais, sabe quem é aquela mulher sentada? É uma deusa grega. É uma deusa grega. Olha quem está regendo Brasília. Quem é todo-poderoso? Deus. Ele é imparcial. Ele faz a justiça dos justos. E ali, além de ser uma terra que foi derramada muito sangue, existem monumentos como aquele dos 2 prédios e eu falo alguidares, mas é cúpulas, né? Umas cubas, né? Virada para baixo e para cima. Aquilo ali é tudo satânico. Tudo tem fundamento. Deusa grega que é Brasil. Por que não é uma Bíblia aberta? Quando o cara se forma em advogado, quando o cara se forma em juiz, o que faz? Ó, bota a mão na Bíblia. Juro falar somente a verdade. Não é assim? Por que não é uma Bíblia aberta? Representando a justiça. Porque o Brasil, ele é um país laico. O macumbeiro tem Bíblia dentro de casa. Eu já fui na casa de pai de santo, mãe de santo, que a Bíblia fica aberta na sala, em cima de uma cômoda. No Salmo 91, na cabeça dela, aquilo ali, entendeu? E olha que o Salmo 91 é um salmo poderosíssimo. Então a Bíblia, ela está em todos os lugares. E por que não é a Bíblia? Não, é uma deusa. É uma deusa. Gente, é tanto do mistério. Eu vi uma outra também, Panteão da Pátria. Panteão da Pátria significa os heróis nacionais. Herói para mim é só aquele, né, meu irmão? Só aquele em desenho animado. Super-Homem, Pepé, Homem-Aranha, né? Brincadeirinha ali. Mas o poderoso é aquele lá de cima. Então, aquele monumento se chama Panteão da Pátria. Que significa liberdade, libertadores, heróis. Esses dias, esse ano, foi flagrado um casal transando lá em cima. O negócio não tem segurança nenhuma, gente. Ele tem uma portinha ali embaixo que a pessoa entra e vai parar lá em cima. E o casal tava lá transando lá em cima. Eu fico preocupada se a mulher engravidou, entendeu? Deus me perdoa. Se a mulher engravidou, só para relaxar, como que vai se chamar essa criança? Panteão? Ai, não. Um dos heróis aí, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Você vê, não tem segurança nenhuma. Os caras na cara de pau transando lá em cima, o homem e a mulher, coisa horrível, gente, de se ver. Uma pouca vergonha. Sabe? Então, não tem respeito. Em nenhum lugar de lá de Brasília se tem respeito. Você vê, o sexo representa o quê? Olha o que Deus está mostrando. É muita coragem, mas é assim, eles são ousados, intrépidos. O sexo representa toda a pouca vergonha, todo o rolê que tem ali dentro, né? E é isso. Eu vou postar aqui logo depois dessa live alguns vídeos e algumas fotos. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar, eu tenho a foto do monumento que Deus me mostrou lá, que foi um trabalho feito para prender mesmo, para dar essa confusão aí do 8 de janeiro.
E o que está nos fazendo retroceder, para finalizar aí, é a idolatria do Bolsonaro, cara. Não adianta encher a rua. Não adianta encher a rua. Não adianta lotar a rua. Se vai lotar por causa do Bolsonaro. O nome disso é idolatria. Mito é uma coisa que não existe, né? Vem da mitologia. Já está errado. Já está errado. A gente vê todo mundo falar de Deus, 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 mas não exalta Jesus. E toda honra e toda glória é para quem? Para o Rei, Jesus. E a gente tem que tomar cuidado até quem a gente está exaltando. Então o povo vai para a rua, exalta Bolsonaro, exalta Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro. Eu sou da direita. Eu fui muito para a rua. Agora, para exaltar Bolsonaro, tô fora. Eu tô fora. Eu só posso exaltar o Senhor, Jesus. Aí o Bolsonaro vai e coloca lá: Deus acima de tudo, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo. Não, Deus está acima de tudo e de todos. E de todos. Brasil não está acima de ninguém. Aí você vai pegando um trecho daqui, um trecho dali, aí você vai jejuando, você vai orando, e Deus vai, né? Vai revelando um monte de coisas. Jamais teria que sair do Rio de Janeiro e ir para Brasília. Brasília foi terra de índio. Teve muito sangue ali, muita guerra na espada. Teve muita coisa, escravos, muita coisa. A gente precisa de coisa leve. E aí vem esses monumentos, entra lá no Google, dá uma pesquisada para você ver as coisas que tem. Gente, o que vai sair dali? Não vai sair coisa boa. Uma justiça que o poder maior está emborcado de cabeça para baixo. 2 velas e 2 alguidares. Não adiantou. Deu nisso aí, olha, perdemos soldados que foram para Brasília, perdemos soldados. E aí Deus tem me revelado mais uma coisa, vai todo mundo para a rua de novo. Quantas vezes caminhões pararam, quantas vezes tudo foi parado. Enquanto idolatrar, colocar o Bolsonaro primeiro que Jesus, não falo de Deus não, que Deus é outro patamar. Jesus Cristo. Qual foi o sangue derramado na cruz? De Jesus, por mim e por vocês. E sabe qual é sabe o que eles fazem para alcançar o poder? Outro mistério aí, que eu fui lá da Umbanda, do Queto, da Nação, da Angola. O maior entre os animais sangue derramado é o do boi, o garrote. Se tem uma festa do capeta, o garrote é o maior sangue derrubado, que para ele não quer dizer nada. Para as pessoas que estão ali vai rolar um churrasquinho, algumas vão beber sangue vivo, sangue que sai, né, como eu já bebi, né? Você vê a legalidade. Mas já tô limpa pela honra, pelo sangue de Jesus. E mais nada. E o que vai acontecer ali, aquelas pessoas que servem a ele ali, elas vão perder a salvação eterna. Elas vão, porque o muro é do maligno. Ele é a divisão. Deus não é Deus de divisão. Ele é Deus de separar quem é dele e quem não é dele. Na tua casa entra quem? Entra quem você convida. Na casa de Deus vai entrar quem está fechado com ele. Se você só serve a Jesus Cristo e você exalta Jesus Cristo, ele está acima de tudo e de todos, meu irmão, então você está pertinho de, se você não mentir, se você não matar, se você não trair. Presta atenção no mistério. A família é composta de quê? Um homem
uma mulher e criança, filhos. Concorda? Sangues foram derramados de humanos, de criança, de homens, de mulheres, que representam a família, para alcançar o poder. Me dói saber qual foi a forma disso, o quanto eles sofreram por causa de um poder, o quanto eles sofreram por causa de um poder. Sabe? Inocentes, sangue de inocentes. Mas eu quero dizer a vocês que para derrubar Satanás, que já está derrubado, só falta o ser humano entender isso. Entender que ele já é vencido. É exaltar o nome do Senhor e dizer: o sangue de Jesus tem o poder maior. O sangue de Jesus foi derrubado pelos inocentes. Então, aquele que morre em sacrifício, mesmo que possa, meu Deus, ter sido obrigado a negar a ti, mas aqui, ó, aqui, tá escutando um barulhinho aqui, ó. Só o Senhor é onisciente. Minha alma, meu espírito e meu corpo pertencem a Jesus Cristo. E você pode, ó. E você não misericórdia. E a pessoa vai para o reino. Inocente. Vocês não têm noção. Cada luta, um inocente morre. É derrubado o sangue. E as pessoas que se rotulam cristãs não percebem e não exaltam Jesus em nenhum. Você já viu alguém exaltar Jesus nesses movimentos aí de rua? Não é Deus. Mas Deus enviou o Filho para mudar toda a situação. Pensa nesse mistério. Então nós temos que quando o povo estiver na rua, clamar, decretar: Satanás, tu é derrotado, porque o sangue de Jesus é o poder maior e foi derramado na cruz por todos nós. Então, mesmo que aquele venha tentar contra as nossas vidas, nós morreremos em batalhas. E nós continuaremos. Ó, vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. E tem muita gente negando Jesus, não obedecendo, né? E é isso, gente. Eu vou postar daqui a pouco algumas coisas que eu tenho um acervo e eu tive que desfazer de 3 redes sociais. E é isso que Deus tem me mostrado, sabe? Enquanto ficar isso aí, ó. A gente tá 3 anos e pouco aí nessa balela, esse chumbinho trocado. Um monte de homens que batem no peito e diz que é cristão. Sou cristão, sou evangélico, sou isso. Mas tá ligado com o reino, meu irmão? Reveste na armadura de Deus, coloca o capacete da salvação, ó, tampadinho, conecta só com aquilo que vem do alto. Olha que mistério é esse. Deus jogou Lúcifer lá de cima no chão, perdeu, derrotou. Jesus, o filho dele, derrotou ele no deserto. Então, já é derrotado. A gente precisa entender isso. Ele já é derrotado. Então, o sangue, esses sangues que estão sendo derramados aí, gente, essas pessoas que foram presas e morreram, só Deus sabe.
o que eles passaram. Só Deus sabe. E aí foram tirados todos os celulares, tudo que tinha ali dentro dos conteúdos. Alguns fugiram para fora do país, conseguiram. Eu, glória a Deus, eu não fui, que Deus me deu esse discernimento. E Deus tem agora, eu tenho orado bastante, falado com alguns políticos, mandado mensagens, né? E vamos ver se no dia 3 de agosto eles vão entender que Deus é Deus. Não adianta ir reunir milhões nas ruas, orar, aquela oração que nem Deus gosta, repetitiva. Pai Nosso, é linda a oração, mas Deus não gosta de oração. Deus gosta de quê? Daquela intimidade, daquela conversa, daquele tete-a-tete. Então escancara, abre, bota todo mundo para declarar, faz repetir. Eu declaro que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, tem mais poder do que sangue derramados pelos inocentes para conseguir o poder. Aí, ó, final de linha para todo mundo, só strike. Aí Deus vai vir, igual eu vi ele saindo assim na igreja, assim, o pastor pregando e ele saindo do fundo assim do púlpito. E eu senti assim, ó, aquele vento assim, aquele aroma, aquela essência e aquela garoazinha. Quando eu olhei aquele cavalão branco, lindo, brilhante, cintilante, e ele com a coroa dele e o... Caraca, meu! Com a lança. E aí quando ele rateou no deserto, assim, que a areia fez assim, e todo mundo se dobrou. Meu Deus! Foi muito forte aquela visão. Não tem preço. Eu não quis nem saber da palavra. Eu fiquei ali na igreja só chorando. Eu quase segurei no rabo daquele cavalo. O cavalo devia de ter uns 2 metros de largura, meu irmão. Cintilante, brilhava. E Deus andava, Jesus andava assim, não vi o rosto, tá? Andava assim, gente. Aquele ombrão lá, o cara gigantesco. Só que ele andava assim no alto, mas era areia. Que quando ele virou assim um cavalo, tipo um cavalinho de pau que ele foi dando, porque ele estava em velocidade. Olha que mistério, ele passou por mim em câmera lenta, mas ele estava em velocidade, porque quando ele parou, a areia rateou do deserto, assim, e aí o pessoal vestido só de bermuda, sem camisa, olha o mistério, se dobraram, se curvaram, se ajoelharam. Sabe o que quer dizer isso? Os caras só de camisa sem roupa? Escravos. Se dobraram. Tem muita coisa aí. O Brasil está numa batalha espiritual. Todo mundo fala, Brasil, batalha espiritual. Bolsonaro foi escolhido. Coloca isso na tua cabeça. Bolsonaro foi escolhido. Mas ele ainda não entendeu que ele foi escolhido. E que ele tem que ter um posicionamento. Servir somente a Jesus Cristo. Ele foi escolhido. A hora que ele começar a fechar só com Jesus, meu amor. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olha, gente, é muito mistério. Eu vou postar aqui o vídeo que Deus me deu louvor, o vídeo onde Deus me mostrou todo mundo encurralado. E agora Deus está mostrando de novo isso aí. Exaltai somente a Jesus Cristo. Fazei o povo... Gente, se todos nós que somos cristãos jejuar no dia 3, nos prostrarmos ali, abrir um jejum e falar, Senhor, eu estou abrindo um jejum para exaltar Jesus Cristo. O sangue que foi derramado
na cruz é maior do que daqueles nossos irmãos inocentes para obter o poder maior. Aí acabou. Aí vai acabar isso tudo aí. Vai acabar isso tudo. Vai acabar isso tudo. O problema é que se colocar um monte de crente numa ilha, ainda tem discórdia, porque as pessoas, elas enfatizam as bandeiras das igrejas e os homens. E esquecem que os homens são pecadores. Você imagina se acontece alguma coisa com o Bolsonaro? Eles estão depositando a fé deles em cima do Bolsonaro. Pode observar. Você lembra quando Moisés... Outro mistério aí, gente, Deus vai falando comigo, eu vou falando com vocês. Olha só, lembra quando Moisés subiu o monte? Quando ele desceu, tinha o quê? Um boi de ouro. Por quê? Porque estava todo mundo acompanhando Moisés. Moisés, em algum momento, se colocou maior? E se alguém exaltasse Moisés, o que Moisés fazia? É Deus que é o maior. Então o povo está alicerçando a fé em Bolsonaro. Ele ainda não morreu até hoje, gente, porque ele foi escolhido. E ele pode voltar. Ele pode voltar. E ele tem que aprender como militar, segurar os planos. Porque nem todo mundo que sentou à mesa de Jesus era fiel a ele. Então, ó, segurar. Eu vou escolher aquele para ser isso, eu vou escolher aquele. Porque tu lembras que 80% do Senado é da direita, nada. Todo mundo subiu nas costas dele. Então dá para ele ter uma visão. Olha como é que Deus vem trabalhando. Tá passando ele na moenda, para ele ainda ter a oportunidade de servir somente a Jesus Cristo. Presta atenção no mistério. E ver quem é quem. A hora que ele pausar e ver o mundo espiritual, meu irmão, isso aqui vai ser um país de avivamento. Rico. Rico. Rico, gente. Outra coisa. A Bíblia diz que Davi derrubou Golias. Davi não derrubou Golias. Você viu o tamanho do Davi? E os soldados? E o gigante? Quem derrubou o gigante foi a fé de Davi. A força, a fé que vinha de dentro. Ele nunca deixou ninguém exaltar ele. E ele era humilhado. Ele era humilhado. Assim como o Bolsonaro era humilhado lá dentro. Mas Deus escolheu Davi. E foi a fé de Davi que derrubou Golias. Foi Deus que derrubou Golias. Né? Nenhum desses. José ficou lá no poço. Você vê? Jesus botou os inimigos. Satanás! Satanás! Vai lá! Vai lá! Não tô chamando tu não, hein, capiroto? Tu vai ficando aí fora. Vai lá e tira lá meu filho lá de dentro. Tu colocou, agora tu vai tirar. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Tirou. Qual foi o momento que José deixou de exaltar Deus? Qual foi o momento que ele bateu no peito e falou, eu sou? Não. Quem é Deus? Antes da terra existir, Deus era Deus. Daniel, na cova dos leões. A fornalha. Quem foi o quarto homem? Então, meu irmão, não é José, Moisés, Davi, sabe? Bolsonaro. Não é, nenhum deles. É Deus. É Deus. E de todos eles, o Bolsonaro ainda tem sorte na escolha.
porque ele é do Novo Testamento. 2025, preste atenção nisso. Aí, Pai, oportunidade única. Eu sou tão feliz, gente, de ter essa intimidade com Deus. Ele que me diz, ó, hoje tu faz isso para comer, pega leve hoje, não pega pesadão que hoje tu vai ficar sublime. Tu vai ficar hoje só na nuvem. Eu tô aqui, gente, gelada, porque é muito mistério, dá vontade de dar uma sacudida, sabe? É um mistério. Quando você estiver em casa, reflita aí sobre isso tudo, vai lá no Google, estuda sobre aquela que todo mundo acha linda, ela lá com a venda nos olhos e tal. É uma deusa. Ó, não dá. É muita exaltação a outros deuses. E é isso que faz o país ser rico. Nosso país é o país mais rico. A China tá comendo lá, ó. Tá acabando com a Amazônia. Acabando, tem troncos descendo o rio abaixo. Ela tá pegando núbio para fazer sabe o quê? Robôs. Tem um monte de montadoras aí. Daqui a pouco vai sair esses robôs tudo armados. E todo mundo acha graça falar com a IA, sabe? Ninguém conhece nada e acha graça tudo. Tá botando inimigo dentro de casa. Aí essa bobagem, Simone, ô filho, isso é robô, filho. Pelo amor de Deus. Se eu falar aqui alguma coisa, o próprio celular já vai ali buscar. Então você vigia. Vigia. Você sempre viveu sem IA, sem Alexia. Palhaçada é essa? Acende, apaga, não tem mão não, cara. Vai ali e apaga a luz. Quer escutar música? Pô, pega e bota lá na TV, YouTube, tem um monte de louvores. As coisas vão adentrando. Ai, que bonitinho, olha lá o robô correndo. Amanhã, meu irmão, esses caras estão armados para destruir. E não é fuzil, não. Não é granada, não. É arma a laser. Vai ser arma potente que vai mirar e vai derrubar. E todo mundo tá achando bonitinho. E é assim que ele vem, o anticristo. As araras estão voando tudo pra cidade. As onças. Os caras estão destruindo tudo. E tá todo mundo aí achando normal. Ninguém tá vigiando. Ninguém tá vigiando. Então é isso, ó. Dia 3, todo mundo na rua. Eu ia segurar a minha linguinha, mas eu não vou segurar, não. Porque a gente, quando tem alguma coisa pra falar, a gente tem que falar, porque as pessoas não ouvem a gente e não faz o que Deus tá falando para fazer. Entendeu? Então, eu tô falando aqui, se você quiser, no dia 3, aproveitar que tá todo mundo reunido, passa para quem vai pra rua. Se não quiser ir pra rua, não vai, meu irmão. Se não quiser, fica em casa. Pega a tua família. Vamos fazer esse propósito aí. Que a irmã tocou, aí se tocar no teu coração, vai orar a Deus, vê se Deus assina embaixo disso aí que eu tô falando. Entendeu? Eu não importo que Satanás ouça, não. Ele é assim mesmo. Ele ouve e ele não vai poder fazer nada. Sabe por quê? Ele vai precisar de perturbar para poder esse fazer alguma coisa. Ele pode até incorporar numa pessoa e falar até né? Mas Deus também está ouvindo, meu irmão. Deus está ouvindo o que ele está falando de mim. A meu respeito. Aí... Então a gente está nessa batalha espiritual. E eu creio que se dia 3 muita gente aí orar nesse propósito, vai mudar muita coisa. Vidas serão ceifadas. Mas qual é o soldado que não morre na guerra, né? E nós somos soldados, nós fazemos parte de um exército já, né? Então é isso aí, gente, ó. Eu daqui a pouco vou postar aí alguns vídeos, né? Vou ver se eu acho o vídeo do dia. Eu vou botar a foto, né, para mostrar lá o dia 6 de janeiro, como provar que de 2023, que eu mandei, o que eu vi, o que Deus me revelou, e vou botar lá o vídeo, se eu conseguir o vídeo,
de como Deus falou comigo, né? E algumas fotos do MST que já estava lá em frente. Vou ver aqui, porque eu tô com 3, trancaram, gente, minhas redes sociais. Trancaram, não consigo entrar. Nem fazendo outro e tentando entrar e pegar algumas coisas. Não dá, tá tudo bloqueado. Meus vídeos, meu acervo, tá tudo bloqueado. Entendeu? Algumas coisas eu tenho aqui, vou colocar aqui. Mas é isso aí. As cadeias, a partir de agora que eu abri a minha boca, já estão caindo. E vamos nessa aí, vamos orar, né? Quem for aí da direita, tá? Vamos orar nesse sentido aí, porque nós temos famílias. Nós temos famílias e é triste saber que homens, mulheres e crianças foram usados em sacrifício como um valor alto, que é alto, né? A nossa vida é, como é que eu vou te dizer? A nossa vida é o maior valor para Deus. É a nossa vida. É por aí. A nossa vida é o maior valor para Deus. Ele dá o sopro de vida, só Ele tira. Agora, para onde a gente vai, tem que estar na presença dEle. Não dá para ficar em cima do muro, nem achando o Jorginho bonitinho, a Aparecida, nem ninguém. Tá? Deus está removendo, Deus tá mexendo na terra. Deus está mexendo na terra. E é isso, gente. Esse mistério espiritual, essa deusa lá, essas coisas, esses monumentos. Deus vai abrir um leque para vocês. E é por isso que o Brasil não vai para frente. Porque o domínio espiritual é muito... a gente não consegue ver. É fé. Nós temos fé? Nós vemos a fé? Não, nós sentimos e nós exercitamos a nossa fé. Né? Ninguém pode ver Jesus Cristo, mas cremos nele. Não cremos? Então, o inimigo... a gente também não pode ver. Então, ele só ganha da gente se ele abater o nosso emocional. Tá? Eu posso... a gente pode ficar emocionalmente abalado por algum motivo. E aí ele já vem para querer destruir. Que aí ele vai tentar te desarmar. Mas fora disso, ele não derruba ninguém nem na doença. Quem tiver um câncer vai morrer e vai pro rei, vai perder nada. E vai curado, porque no reino não entra doente. E pode ser curado aqui e continuar a vida. Então, é por aí. A hora que a gente tem essa consciência, acabou. Mas a gente tem que vencer essa batalha. A gente tem que vencer essa batalha que é somente espiritual. E a gente ainda não venceu porque tem muita gente cega ainda. Muita gente cega. Olha lá os stories seus. Olha lá entra aí, quantas pessoas... Eu já tirei até político da minha rede social. Só tenho, acho que 3. Coloca lá, 3 ou 4. Coloca lá. Quantas vezes foi pra rua todo mundo? Quantas vezes e nada adiantou, gente. Tomamos chuva pra caramba. Nada adiantou. Por quê? Porque tá ali, um pede a fulano, o outro a cicrano. E não é isso que Deus quer. A batalha é com ele. Então chama ele. Pai, coloca a mão nessa cambuca aí. Desce o teu fogo, porque no inferno não tem fogo não. Desce o teu fogo sobre essa nação. E o sangue do teu filho derramado na cruz tem mais poder do que o sangue dos inocentes que foi derramado nessa terra. Até aqueles lá de Brasília, tá? Que teve guerra lá em Brasília. É uma terra do mistério muito pesada, gente, muito pesada. Não era para ser nada para ali, nem justiça, nem nada ali. Tanto é que nada se resolve. E aí, por mais que entrem pessoas íntegras,
acontece isso aí. Entendeu? É isso aí, gente, ó. Espero que eu tenha contribuído de verdade. Porque eu tenho jejuado muito, eu tenho orado muito, eu cresci muito espiritualmente falando e Deus tem me usado muito. E eu não vou me calar, sabe por quê? Porque eu sei que as pessoas que eu enviei, eu sei que elas vão fazer alguma coisa, mas é necessário sair para frente e a gente derrubar isso aí na oração e no jejum. A nossa arma, revestir na armadura de Deus, capacete, sandália, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé e a espada. A espada que pune aquele que não anda de acordo com a lei. Até a deusa sabe disso. Jesus, tem misericórdia desse povo que está lá dentro trabalhando, no Senado, deputado, nos 3 poderes e não sabe o que significa aquilo ali, papai. É bonita a estátua, mas não serve para nada. Porque debaixo dela é um assentamento. Tem sangue derramado de humanos. Entendeu? Vamos na fé aí, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Beijo grande. Eu só faço live só para permanecer aqui esse conteúdo e depois eu jogo pro meu canal no YouTube. Mais nada, tá bom? Quantas pessoas estão assistindo, número de pessoas, para mim é como Davi, pode ser pequena, mas pode ter um poder de oração enorme, se espalhar. Todo mundo ali, ó. Vai na igreja, vira a noite de sexta para sábado, do dia 2, vigília. Papai. Beijo, gente. Vamos com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe todos.